Oração da meia-noite. Prosperidade, sabedoria e administração dos recursos. Você sabia que quando o relógio marca meia-noite, algo poderoso acontece no mundo espiritual? Enquanto muitos dormem, há quem esteja acordado não por escolha, mas porque o peso da preocupação financeira rouba o sono. E se eu te disser que justamente nesse momento, quando você está ali, vulnerável, pensando em contas, em dívidas, em sonhos adiados por falta de recursos, justamente ali Deus está preparando algo que você nem imagina? Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é coincidência que, neste exato momento, enquanto tantos descansam, você está buscando uma palavra, uma direção, um alívio para o seu coração. Porque há algo reservado para você nesta oração. Algo que o céu já separou. Algo que vai tocar a raiz da sua necessidade financeira, mas também vai curar a ansiedade que essa necessidade tem causado na sua alma. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de meia-noite, um clamor que sobe ao trono de Deus quando o mundo silencia, quando as máscaras caem, quando a alma finalmente se permite ser sincera diante do Criador. E eu preciso que você saiba que Deus vê você agora. Ele vê cada preocupação, cada conta que te tira o sono, cada sonho que parece impossível, cada necessidade que você tem guardado no coração. Ele vê tudo e, mais do que isso, Ele já começou a agir em seu favor. Senhor, neste momento de silêncio da noite, eu me apresento diante de Ti, não com palavras elaboradas, não com uma espiritualidade ensaiada, mas com o meu coração exposto, com as minhas necessidades reais, com as minhas feridas financeiras abertas diante do Teu trono. Eu sei que Tu és o Deus que criou os céus e a terra, que estabeleceu as estações, que determinou os tempos de plantar e os tempos de colher. Tu és o Deus da abundância, da provisão, da multiplicação. Tu és aquele que transformou escassez em fartura, que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou multidões. Tu és o Deus que fez o azeite da viúva transbordar, que multiplicou a farinha na panela, que abriu portas no deserto e fez brotar rios na terra seca. E eu venho esta noite, Senhor, não apenas pedindo dinheiro, não apenas suplicando por bens materiais, mas clamando por algo muito maior, por sabedoria. Por sabedoria para administrar o que já tenho, por sabedoria para enxergar oportunidades que meus olhos cansados não têm conseguido ver, por sabedoria para tomar decisões que honrem a Ti e construam um futuro sólido para mim e para aqueles que amo. A Bíblia me ensina, Senhor, que Tu fazes coisa nova. Em Isaías 43:19 está escrito que Tu declaras: Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não o percebeis? E eu clamo hoje, Pai, para que os meus olhos sejam abertos, para que eu possa perceber o novo que Tu estás fazendo em minha vida financeira. Porque eu sei que muitas vezes eu tenho estado tão preso aos padrões antigos, às mesmas formas de pensar, às mesmas estratégias que não funcionaram, que eu nem consigo enxergar o novo caminho que Tu estás abrindo. Senhor, abre os meus olhos espirituais, mostra-me as oportunidades invisíveis, revela-me as portas que estão se abrindo enquanto eu ainda estou olhando para as portas que se fecharam. Tu és o Deus do novo, o Deus da renovação, o Deus da transformação. E eu sei que neste exato momento, enquanto eu oro, Tu estás movendo montanhas que eu nem consigo ver. Tu estás preparando caminhos que eu nem imagino. Tu estás alinhando conexões divinas que vão mudar completamente a minha história financeira. E eu me lembro, Pai, do Salmo 51:10, onde Davi clamou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, eu preciso dessa renovação. Eu preciso de um coração limpo de toda ansiedade destrutiva, de toda ganância, de todo medo que me paralisa.
Cria em mim um coração que confie em Ti, um coração que saiba esperar, um coração que tenha sabedoria para administrar os recursos que Tu colocas em minhas mãos. Porque eu aprendi, Senhor, que não é apenas sobre receber, mas é sobre saber cuidar, sobre saber multiplicar, sobre saber honrar a Ti com aquilo que Tu me dás. Renova em mim, Pai, a capacidade de enxergar o dinheiro não como um fim, mas como uma ferramenta para cumprir propósitos, para abençoar pessoas, para construir o Teu reino. Que eu nunca me esqueça de que a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulo, mas na sabedoria com que administro o que Tu me confias. Nesta noite, Senhor, eu sinto o peso da preocupação sendo retirado dos meus ombros. Porque Tu disseste em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, eu estou cansado de lutar sozinho, cansado de tentar resolver tudo com as minhas próprias forças, cansado de noites sem dormir, pensando em como vou pagar as contas, em como vou realizar os sonhos que Tu plantaste em meu coração. Eu venho a Ti esta noite e entrego todo esse peso. Eu entrego cada dívida, cada necessidade, cada sonho adiado, e em troca, Senhor, eu recebo o Teu alívio. Não um alívio temporário, mas um alívio profundo, que vem da certeza de que Tu estás no controle, de que Tu és o meu provedor, de que Tu nunca falhas. E eu sei que quando eu confio em Ti, quando eu descanso em Tuas promessas, Tu ages de formas que ultrapassam toda a minha compreensão. E aqui, neste momento de intimidade com o Senhor, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Comente amém para ativar esta palavra sobre sua vida. Porque quando você declara, quando você firma com a sua boca aquilo que está acontecendo no Espírito, você está abrindo portas celestiais, você está dando permissão para que Deus mova de forma ainda mais intensa em seu favor. Não é superstição, não é religiosidade vazia, é princípio espiritual, é o poder da confissão de fé. Então, declare agora, amém. E sinta a presença de Deus te envolvendo neste exato instante. Senhor, eu te agradeço porque Tu és o Deus da persistência. Tu ensinas o Teu povo a não desistir, a continuar firme mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Eu olho para as Escrituras e vejo Abraão esperando 25 anos pela promessa de um filho. Eu vejo José passando anos na prisão antes de chegar ao palácio. Eu vejo Davi sendo ungido rei e depois tendo que fugir para cavernas antes de assumir o trono. Senhor, Tu és o Deus do processo, o Deus que prepara pessoas enquanto prepara bênçãos. E eu entendo hoje que toda a minha jornada financeira, com seus altos e baixos, com suas vitórias e derrotas, tem sido uma escola. Tu tens me ensinado, Pai. Tu tens me moldado. Tu tens me preparado para administrar a abundância que está vindo. Porque se eu não aprendo a ser fiel no pouco, como vou administrar o muito? Se eu não desenvolvo disciplina nos tempos de escassez, como vou manter a prosperidade nos tempos de fartura? Senhor, eu te peço, dá-me persistência, dá-me força para continuar, plantando mesmo quando a colheita parece distante. Dá-me fé para continuar trabalhando, investindo, me capacitando, mesmo quando os resultados imediatos não aparecem. Porque eu sei que há uma lei espiritual estabelecida por Ti. O que o homem semear, isso também ceifará. E eu tenho semeado, Senhor. Eu tenho semeado trabalho, dedicação, fidelidade nos dízimos, generosidade com os necessitados. E eu sei que a colheita vem. Ela não falha. Ela pode demorar, mas ela vem. Pai, eu declaro nesta noite que a minha mente está sendo renovada. Romanos 12:2 me ensina a não me conformar com este mundo, mas a ser transformado pela renovação da minha mente. Senhor, eu renuncio a toda mentalidade de escassez.
Eu renuncio a todo pensamento limitador que me faz acreditar que eu nasci para ser pobre, que a minha família sempre foi assim e eu nunca vou mudar, que o sistema está contra mim e eu não tenho chance. Senhor, essas são mentiras do inimigo e eu as rejeito agora em nome de Jesus. Eu declaro que a minha mente está sendo renovada com a tua verdade. E a tua verdade diz que eu sou filho do rei, que eu sou herdeiro das promessas, que eu sou abençoado para abençoar. A tua verdade diz que tu tens prazer na prosperidade dos teus servos, conforme está escrito no Salmo 35, 27. A tua verdade diz que eu sou a cabeça e não a cauda, que estarei por cima e não por baixo, conforme Deuteronômio 28, 13. Senhor, eu aceito essa verdade, eu abraço essa palavra e eu permito que ela transforme completamente a minha forma de pensar, de agir, de planejar o meu futuro financeiro. E neste momento, Pai, eu preciso te agradecer, porque mesmo antes de ver a manifestação completa da resposta, eu já posso te agradecer pelo que tu estás fazendo. Eu agradeço pela sabedoria que tu tens derramado sobre mim. Eu agradeço pelas portas que tu estás abrindo, muitas das quais eu ainda nem percebi. Eu agradeço pela proteção sobre as minhas finanças, por evitar gastos desnecessários, por me livrar de investimentos ruins, por me guardar de decisões precipitadas. Senhor, muitas vezes eu nem percebo o quanto tu tens me protegido, quantas armadilhas financeiras tu tens desviado do meu caminho, quantas perdas tu tens evitado. E hoje eu te agradeço por isso. Eu agradeço porque sei que a tua mão está sobre mim, guardando, guiando, protegendo cada área da minha vida, incluindo a área financeira. Senhor, eu quero falar sobre o transbordo, porque eu não quero apenas o suficiente. Eu quero a abundância que tu prometeste. Eu quero o transbordo. E quando eu falo de transbordo, Pai, eu não estou falando de ganância, não estou falando de acumular por acumular. Eu estou falando do que tu mesmo prometeste em Malaquias 3:10, quando tu disseste: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Senhor, tu prometeste transbordo. Tu prometeste bênção sem medida. E eu reivindiço isso hoje, não para esbanjar, não para viver no luxo desenfreado, mas para ter recursos suficientes para cumprir o meu propósito, para abençoar a minha família, para ser instrumento de generosidade nas mãos do Senhor. Eu quero ter condições de ajudar o necessitado sem me preocupar se vai faltar para mim. Eu quero ter recursos para investir no reino de Deus, sem sentir que estou tirando do meu sustento. Eu quero experimentar a alegria de dar abundantemente, porque recebo abundantemente. E enquanto eu oro, Senhor, eu sinto que tu estás me ensinando algo fundamental: a administração dos recursos. Porque uma coisa é receber, outra coisa é saber administrar. E eu vejo na parábola dos talentos, em Mateus 25, que tu não julgas os teus servos pela quantidade que receberam, mas pela fidelidade com que administraram. O servo que recebeu 5 talentos e multiplicou para 10 foi aprovado. O servo que recebeu 2 talentos e multiplicou para 4 também foi aprovado. Mas aquele que recebeu 1 talento e enterrou, esse foi reprovado. Senhor, tu me ensinas que não importa quanto eu tenho, importa o que eu faço com aquilo que está em minhas mãos. Então eu te peço, Pai, ensina-me a administrar, ensina-me a fazer um orçamento sábio, a controlar impulsos de consumo, a diferenciar necessidade de desejo, a investir no que realmente importa, a poupar para o futuro sem deixar de viver o presente, a ser generoso sem ser irresponsável. Senhor, dá-me sabedoria financeira, que eu seja um
bom mordomo de tudo o que tu colocas em minhas mãos. Pai, eu declaro que a prosperidade que vem sobre mim não é apenas material, é uma prosperidade completa, integral, que abrange todas as áreas da minha vida. Assim como está escrito em 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor, eu quero uma prosperidade equilibrada. Eu quero ter recursos financeiros, mas também quero ter saúde para desfrutar desses recursos. Eu quero ter dinheiro, mas também quero ter paz de espírito. Eu quero ter abundância, mas também quero ter relacionamentos saudáveis. Porque de que adianta ter muito dinheiro e perder a família? De que adianta ter sucesso profissional e perder a saúde? De que adianta acumular riquezas e perder a paz? Senhor, que a minha prosperidade seja completa, que ela reflita o teu caráter, o teu equilíbrio, a tua sabedoria. E neste momento eu quero declarar sobre a minha vida. Eu determino em Deus que a escassez acabou. Eu determino que os ciclos de falta foram quebrados. Eu determino que a minha história financeira está sendo reescrita pelo poder de Deus. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou filho do Altíssimo. Eu não estou à mercê da economia. Eu estou debaixo da provisão divina. Eu não dependo apenas do meu salário. Eu dependo das janelas dos céus que Deus prometeu abrir sobre mim. Eu declaro que toda dívida injusta será cancelada. Eu declaro que todo bloqueio financeiro está sendo removido agora. Eu declaro que toda maldição de pobreza está sendo quebrada sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Eu declaro que eu sou abençoado, próspero, sábio e fiel na administração dos recursos que Deus me confia. Senhor, eu quero te falar sobre os sonhos que estão guardados no meu coração. Aquele curso que eu preciso fazer, mas não tenho recursos. Aquela casa que eu sonho em ter para dar dignidade à minha família. Aquele negócio que eu quero empreender, mas falta capital inicial. Aquela viagem que eu gostaria de fazer com pessoas que amo. Aquelas necessidades básicas que às vezes eu não consigo suprir como gostaria. Pai, tu conheces cada sonho, cada necessidade, cada desejo legítimo do meu coração. E eu sei que alguns desses sonhos foram plantados por ti mesmo. Eles não são apenas vontades minhas, são propósitos teus se manifestando através de mim. Então eu te peço, Senhor, libera os recursos necessários para que esses sonhos saiam do papel. Não no meu tempo, porque eu sei que o teu tempo é perfeito, mas no tempo certo, no momento exato em que todas as coisas estiverem alinhadas para que a bênção venha completa, sem nenhuma tristeza junto. Enquanto eu espero, Pai, ensina-me a ser fiel no hoje, porque eu sei que a fidelidade de hoje determina a multiplicação de amanhã. Se eu não cuido bem dos R$ 10 que tenho hoje, como vou administrar R$ 1.000 amanhã? Se eu não sou generoso com o pouco, como serei generoso com o muito? Se eu não honro a Deus com as primícias quando o orçamento é apertado, como vou honrá-lo quando a conta bancária estiver cheia? Senhor, que eu seja fiel. Fiel nos dízimos, mesmo quando parece que não sobra nada. Fiel nas ofertas, mesmo quando a lógica diz que eu deveria guardar. Fiel no trabalho, mesmo quando não sou reconhecido. Fiel na honestidade, mesmo quando seria mais fácil levar vantagem. Porque eu sei que tu honras a fidelidade. Tu não ignoras o coração fiel. Tu não deixas sem recompensa aquele que te serve com integridade. Pai, eu quero que esta oração alcance algo profundo na minha alma. Eu quero que ela cure as feridas financeiras do passado. Porque eu sei que muitos de nós carregamos traumas financeiros. Talvez uma infância marcada pela falta. Talvez um negócio que deu errado e nos deixou endividados. Talvez uma traição que nos causou prejuízo. Talvez uma crise econômica que destruiu anos de trabalho. Senhor, essas feridas são reais.
e elas afetam a forma como lidamos com o dinheiro hoje. Elas geram medo, ansiedade, decisões precipitadas ou paralisia total. Pai, eu te peço, cura essas feridas. Restaura a minha confiança, renova a minha esperança. Dá-me coragem para tentar de novo, para investir de novo, para sonhar de novo. Porque Tu és o Deus da restauração. Tu restauras os anos que os gafanhotos comeram, conforme Joel 2:25. Tu devolves em dobro tudo o que o inimigo roubou. Tu transformas luto em alegria, cinzas em beleza, angústia em óleo de alegria. E eu quero aproveitar este momento para te convidar a curtir esta oração, para que ela alcance outras pessoas que estão passando pela mesma luta financeira que você. Porque não é só você. Há milhares de pessoas neste exato momento que também estão lidando com dificuldades financeiras, com preocupações, com medos. E quando você curte, quando você compartilha, você está sendo instrumento de Deus para levar esperança a alguém que precisa ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. Faça isso. Seja essa ponte de bênção na vida de alguém. Senhor, eu preciso falar sobre a sabedoria financeira que vem do alto. Tiago 1:5 promete que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pai, eu estou pedindo sabedoria financeira, sabedoria para saber quando poupar e quando investir, sabedoria para discernir boas oportunidades de negócio de armadilhas disfarçadas. Sabedoria para equilibrar o sustento da família com os investimentos no futuro. Sabedoria para ensinar meus filhos a terem uma relação saudável com o dinheiro. Sabedoria para não me deixar seduzir pelo materialismo, nem cair na negligência da irresponsabilidade financeira. Senhor, dá-me uma mente financeira renovada, que pensa como Tu pensas, que valoriza o que Tu valorizas, que investe onde Tu queres que eu invista. Pai, eu quero declarar algo que talvez seja difícil para muitos entenderem, mas que é fundamental. Eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo a Deus. Jesus disse em Mateus 6:24 que não podemos servir a Deus e as riquezas. Senhor, eu escolho servir a Ti. O dinheiro será meu servo, não meu senhor. Ele será uma ferramenta em minhas mãos, não um ídolo em meu coração. Eu não vou sacrificar minha integridade por dinheiro. Eu não vou abandonar princípios por lucro. Eu não vou trocar minha paz de consciência por vantagens financeiras. Senhor, que o dinheiro ocupe em minha vida o lugar que Tu determinaste que ele ocupasse. Um lugar importante, sim, porque precisamos dele para viver neste mundo, mas nunca o lugar de Deus, nunca o lugar do que é eterno. E aqui, neste momento profundo da oração, eu preciso trazer algo que está pesando em muitos corações: as dívidas. Senhor, Tu sabes que muitos de nós estamos sufocados por dívidas. Às vezes dívidas que fizemos por necessidade, às vezes por falta de sabedoria, às vezes por circunstâncias que fugiram do nosso controle. Pai, eu te peço, libera sobre nós estratégias sobrenaturais para sair das dívidas. Abre portas de renegociação. Concede-nos aumento de renda. Mostra-nos formas criativas de gerar recursos extras. Protege-nos de juros abusivos. Dá-nos disciplina para não contrair novas dívidas enquanto pagamos as antigas. E, acima de tudo, Senhor, dá-nos esperança. Porque, às vezes, a dívida parece tão grande, tão impossível, que roubar a nossa esperança. Mas eu declaro hoje, nenhuma dívida é maior que o poder de Deus. Nenhum buraco financeiro é tão fundo que Deus não possa nos tirar de lá. Ele é o Deus do impossível, e o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pai, eu também quero orar pelas oportunidades, porque eu sei que Tu não apenas multiplicas o que temos, mas também abres portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8 diz: Eis que diante de Ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Senhor,
Abre portas de oportunidade profissional em minha vida, portas de promoção no trabalho, portas de novos negócios, portas de investimentos rentáveis, portas de sociedades proveitosas. Mas, Pai, não abra qualquer porta. Abre as portas certas, aquelas que estão alinhadas com o teu propósito para a minha vida, aquelas que vão me levar aonde tu queres que eu chegue. E fecha as portas erradas, mesmo que pareçam atraentes, mesmo que pareçam lucrar, se elas vão me desviar do teu caminho ou me trazer problemas no futuro. Senhor, eu confio na tua direção. Eu confio que tu sabes o que é melhor para mim. E enquanto eu oro, Senhor, eu sinto a tua presença de uma forma tão real, tão tangível. Eu sinto que tu estás aqui comigo neste momento de meia-noite, neste momento em que eu me coloquei diante de ti com sinceridade total. E eu ouço no meu espírito a tua voz suave me dizendo: Filho, eu vejo você, eu vejo a sua luta, eu vejo o seu esforço, eu vejo as suas noites de preocupação. E eu estou trabalhando em seu favor. Eu estou preparando algo que vai surpreender você. Eu estou alinhando conexões divinas. Eu estou abrindo portas que você nem sabe que existem. Eu estou derramando sabedoria sobre você. E quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás e vai dizer: só Deus poderia ter feito isso. Senhor, eu recebo essa palavra. Eu abraço essa promessa. Eu me apego a essa revelação. Pai, eu quero falar sobre a administração dos recursos que já tenho, porque às vezes ficamos tão focados no que falta que nos esquecemos de administrar bem o que já temos. Senhor, ajuda-me a ser sábio com o dinheiro que já está em minhas mãos. Ajuda-me a fazer escolhas inteligentes no supermercado, a evitar desperdícios, a aproveitar promoções sem cair em consumismo, a diferenciar entre o que eu preciso e o que eu apenas quero. Ajuda-me a poupar uma parte, mesmo que seja pequena, do que recebo. Porque eu sei que a semente guardada na terra se multiplica e o dinheiro poupado hoje é a segurança de amanhã. Ajuda-me a investir, mesmo que seja com pouco, em algo que possa gerar renda passiva no futuro. Senhor, que eu seja sábio, prudente, equilibrado na administração dos meus recursos. E aqui, neste momento, eu quero compartilhar algo importante. Prosperidade não é apenas sobre ter mais, é também sobre precisar de menos. É sobre ser grato pelo que temos. É sobre encontrar contentamento não na quantidade de bens, mas na certeza da provisão divina. Paulo disse em Filipenses 4, 11, 12, aprendi a contentar-me com o que tenho. Tanto sei estar abatido, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância e como de escassez. Senhor, ensina-me esse equilíbrio, que eu tenha ambição santa de prosperar, sim, mas que eu também tenha contentamento santo com o que tenho hoje. Que eu trabalhe e busque mais, mas que eu não deixe de agradecer e valorizar o presente. E eu quero orar agora especificamente pela multiplicação, porque Tu és o Deus da multiplicação. Tu multiplicaste os pães e os peixes, Tu multiplicaste o azeite da viúva, Tu multiplicaste a semente de 30, 60 e 100 vezes. Senhor, eu te peço, multiplica o que está em minhas mãos. Multiplica o meu salário, multiplica os resultados do meu trabalho, multiplica o retorno dos meus investimentos, multiplica as oportunidades que surgem em meu caminho, mas não multiplica apenas o dinheiro. Senhor, multiplica também a minha capacidade de gerar renda, multiplica a minha criatividade, multiplica as minhas habilidades, multiplica o meu networking, multiplica a minha reputação profissional. Porque eu sei que quando Tu multiplicas, não é apenas uma multiplicação matemática, é uma multiplicação sobrenatural que desafia toda a lógica humana. Senhor, eu quero falar sobre algo que está no coração de muitos, o medo do futuro financeiro.
medo de não ter para a velhice, medo de não conseguir dar estudo para os filhos, medo de uma doença cara que não teremos como pagar, medo de perder o emprego e não ter reservas. Pai, tu disseste em Mateus 6,34, não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Senhor, ajuda-me a não viver ansioso pelo futuro, mas também ajuda-me a ser prudente e me preparar. Porque há diferença entre ansiedade paralisante e planejamento sábio. Tu não queres que eu viva angustiado, mas tu também não queres que eu seja negligente. Então, Pai, dá-me sabedoria para planejar o futuro sem viver escravo dele. Dá-me visão para poupar e investir pensando na velhice, na educação dos filhos, nas emergências, mas sem perder a capacidade de viver o presente com alegria e generosidade. E neste momento de intimidade com Deus, eu sinto que preciso confessar algumas coisas. Senhor, eu confesso que nem sempre usei o dinheiro de forma sábia. Eu confesso que houve momentos em que gastei por impulso. Eu confesso que houve vezes em que priorizei desejos sobre necessidades. Eu confesso que algumas das minhas dificuldades financeiras atuais são resultado de escolhas ruins que eu fiz no passado. Mas, Pai, eu também sei que Tu és o Deus da misericórdia, o Deus do recomeço, o Deus que não lança em meu rosto os erros que eu já confessei e abandonei. Então, eu te peço perdão por toda má administração, por todo desperdício, por toda escolha financeira errada. E eu te peço uma nova chance. Dá-me sabedoria para não repetir os mesmos erros. Renova a minha mente para que eu tome decisões melhores daqui para frente. Pai, eu também quero orar pela generosidade, porque eu sei que uma das chaves da prosperidade é a generosidade. Provérbios 11:25 diz, a alma generosa prosperará e aquele que dá alívio será aliviado. Senhor, mesmo na minha necessidade, ajuda-me a ser generoso. Ajuda-me a continuar dando o dízimo, confiando que os 90% com a bênção de Deus vão mais longe do que os 100% sem ela. Ajuda-me a continuar ofertando, sabendo que o que eu semear, isso eu também ceifarei. Ajuda-me a ajudar o necessitado, mesmo quando eu mesmo sinto que estou necessitado, porque há sempre alguém em situação pior do que a minha, e eu posso ser instrumento de bênção para essa pessoa. Senhor, não permita que as dificuldades financeiras me tornem egoísta. Não permita que a escassez feche o meu coração para as necessidades dos outros. Mantenha em mim um coração generoso, um espírito liberal, mãos abertas para dar assim como estão abertas para receber. E enquanto eu oro, Senhor, eu percebo algo. Esta oração não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiança, é sobre onde eu coloco a minha fé. Eu tenho confiado mais nos meus esforços ou em Ti. Eu tenho buscado mais a segurança em uma conta bancária cheia ou na certeza de que Tu és o meu provedor. Eu tenho me preocupado mais com acumular bens ou com agradar a Ti. Senhor, realinha as prioridades do meu coração. Que eu busque primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e todas as demais coisas me sejam acrescentadas, conforme Tu prometeste em Mateus 6,33. Que o dinheiro seja consequência de uma vida alinhada com Teus propósitos, não o objetivo principal da minha existência. Eu quero declarar algo poderoso neste momento. Eu tomo posse da prosperidade que Tu já decretaste sobre minha vida. Eu tomo posse da sabedoria financeira que Tu já liberaste sobre mim. Eu tomo posse das oportunidades que Tu já preparaste para mim. Eu tomo posse da multiplicação que Tu já determinaste para as minhas finanças. Não é uma tomada de posse arrogante, como se eu merecesse ou como se eu pudesse forçar a mão de Deus. É uma tomada de posse pela fé, baseada nas Tuas promessas, sustentada pela Tua palavra, alicerçada no Teu caráter, porque Tu és fiel, Tu não falhas. O que Tu prometes, Tu cumpres. E se Tu prometeste cuidar de mim, Tu vais cuidar.
Se tu prometeste me prosperar, tu vais prosperar. Se tu prometeste abrir portas, tu vais abrir. Eu confio em ti, Senhor. E agora, Pai, eu quero orar especificamente por todos que estão ouvindo esta oração comigo neste momento. Senhor, tu sabes que não é apenas comigo. Há pessoas ouvindo agora que estão em situações financeiras muito piores do que a minha. Há quem esteja desempregado há meses, há quem esteja ameaçado de despejo, há quem não saiba como vai alimentar os filhos amanhã, há quem tenha um negócio à beira da falência, há quem esteja sufocado por dívidas que parecem impagáveis. Senhor, eu oro por cada um deles agora. Eu declaro que a situação está prestes a mudar. Eu declaro que a virada financeira começou neste exato momento. Eu declaro que portas de oportunidade estão se abrindo. Eu declaro que favor sobrenatural está sendo derramado sobre cada um. Eu declaro que a provisão divina está chegando de formas inesperadas. Senhor, age poderosamente na vida de cada pessoa que ouve esta oração. Que cada um possa testemunhar o teu poder, a tua fidelidade, a tua provisão. E neste ponto da oração, eu sinto que chegamos a um clímax espiritual. É aquele momento em que as palavras já não são suficientes para expressar o que o coração sente. É aquele momento em que a presença de Deus é tão forte que as lágrimas brotam sem controle. É aquele momento em que você sente que algo mudou dentro de você, mesmo que ainda nada tenha mudado nas circunstâncias externas. É aquele momento em que a fé se fortalece, a esperança se renova, a paz invade o coração. E é nesse momento que eu quero que você pare tudo e apenas sinta a presença de Deus. Não leia mais nada agora. Apenas feche os olhos e permita que o Espírito Santo ministre diretamente ao seu coração. Sinta o abraço do Pai Celestial. Sinta o alívio que só Deus pode dar. Sinta a certeza de que você não está sozinho, de que Deus está com você, de que tudo vai ficar bem. Fique nesse lugar por alguns instantes. É um momento santo. É um momento de encontro. É um momento de cura. É um momento de renovação. Senhor, enquanto estamos neste lugar de intimidade, eu quero te agradecer novamente. Obrigado porque eu sei que tu me ouviste. Obrigado porque eu sei que tu já começaste a agir. Obrigado porque eu sei que nada do que eu te pedi ficou sem resposta. Talvez a resposta não venha da forma como eu imaginei. Talvez não venha no tempo que eu gostaria, mas eu sei que ela virá. E ela virá no momento perfeito, do jeito perfeito, trazendo não apenas a provisão material, mas também o crescimento espiritual que eu preciso, porque teus planos para mim são maiores do que os meus próprios planos. Tua visão é mais ampla do que a minha. E eu confio em ti, Pai. Eu confio de todo o meu coração. Agora, Senhor, eu quero encerrar esta oração com uma palavra final de fé e esperança. Esta oração não termina aqui. Ela continua na minha vida cotidiana. Ela se manifesta nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas decisões financeiras. Ela se expressa na forma como eu administro o pouco que tenho hoje, preparando-me para administrar o muito que virá amanhã. Ela se revela na minha fidelidade nos dízimos, na minha generosidade nas ofertas, na minha disposição em ajudar o próximo. Ela se concretiza na minha persistência em continuar trabalhando, estudando, me capacitando, buscando melhorar. Senhor, que esta oração se torne vida, que ela não seja apenas palavras bonitas que eu ouvi em um momento de necessidade, mas que seja o início de uma nova mentalidade, de uma nova postura, de uma nova realidade financeira em minha vida. Pai, eu declaro que de hoje em diante eu sou uma pessoa de abundância, não abundância de orgulho, mas abundância de provisão. Não abundância de ostentação, mas abundância de generosidade. Não abundância de egoísmo, mas abundância para compartilhar.
Eu declaro que o transbordo de Deus está sobre minha vida. Eu declaro que a sabedoria financeira me governa. Eu declaro que a disciplina me caracteriza. Eu declaro que as oportunidades me perseguem. Eu declaro que o favor de Deus me precede. Eu declaro que a multiplicação é a minha porção. Eu declaro que a escassez ficou no passado e a abundância é o meu futuro. Eu declaro que eu sou abençoado para ser bênção. Eu declaro que tudo o que vier às minhas mãos prosperará. Eu declaro que eu sou cabeça e não cauda, que estarei por cima e não por baixo. Eu declaro que a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó repousa sobre mim. Eu declaro que eu sou herdeiro das promessas, filho do rei, cidadão do reino dos céus. E porque eu sou filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade integral, espiritual, emocional, física e também financeira. E enquanto eu faço essas declarações, Senhor, eu percebo que meu coração já não está tão pesado como estava quando comecei esta oração. A ansiedade diminuiu, o medo se dissipou, a esperança renasceu. E isso não é autoajuda, não é pensamento positivo vazio, não é psicologia barata. Isso é o poder da oração genuína, da comunhão verdadeira com Deus, da entrega sincera aos pés do Criador. Porque quando eu me conecto com a fonte de toda a provisão, eu já não preciso me preocupar com a escassez. Quando eu me conecto com aquele que controla o ouro e a prata, eu já não preciso temer a falta. Quando eu me conecto com o dono de todo o universo, eu já não preciso duvidar da minha própria provisão. Senhor, e agora eu quero que cada pessoa que ouviu esta oração comigo compartilhe com alguém que está passando pela mesma luta. Porque esta palavra não é só para você, ela é para toda pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, que está precisando de um renovo, de uma palavra de esperança, de uma direção. Compartilhe, seja instrumento de Deus para levar esta oração a quem precisa. Porque quando você abençoa outros, você também está semeando bênção para a sua própria vida. Pai, enquanto eu me preparo para encerrar esta oração, eu sinto que há algo mais que precisa ser dito. Eu preciso falar sobre propósito, porque a verdadeira prosperidade não está desconectada do propósito. Deus não nos prospera apenas para que vivamos confortavelmente. Ele nos prospera para que cumpramos o propósito que Ele tem para nossas vidas. Então, Senhor, ao mesmo tempo em que eu peço prosperidade financeira, eu peço clareza de propósito. Mostra-me porque Tu queres me prosperar. Mostra-me o que Tu queres que eu faça com os recursos que virão. Mostra-me como posso usar a futura abundância para impactar vidas, transformar comunidades, expandir o Teu reino. Porque eu não quero prosperar e ficar vazio de propósito. Eu quero prosperar e me sentir realizado, sabendo que estou usando o que tenho para aquilo que Tu me chamaste a fazer. E aqui, neste momento final, eu quero fazer algo importante. Eu quero declarar uma bênção sobre você que ouviu esta oração até o final. Que o Senhor derrame sobre você sabedoria como nunca antes. Que Ele abra sua mente para ver oportunidades onde outros veem obstáculos. Que Ele dê a você criatividade para gerar renda de formas que você nem imagina hoje. Que Ele coloque você no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Que Ele multiplique cada centavo que passar por suas mãos. Que Ele proteja você de perdas desnecessárias e de investimentos ruins. Que Ele dê a você disciplina para administrar bem o que vier. Que Ele encha seu coração de generosidade para que você seja canal de bênção na vida de muitos. Que o transbordo de Deus seja tão grande sobre sua vida que você não consiga conter. Que transborde para sua família, seus amigos, sua comunidade. Que você experimente a provisão divina de forma tão real que nunca mais duvide de que Deus é o seu provedor. Que você testemunhe milagres financeiros que só podem ser explicados pela intervenção divina. Que sua história financeira seja completamente reescrita a partir de hoje.
Em nome de Jesus, eu decreto, eu declaro, eu profetizo, a sua situação financeira vai mudar. O melhor ainda está por vir. Deus está trabalhando a seu favor. Continue firme, continue fiel, continue confiando. A colheita vem. Senhor, enquanto eu continuo nesta jornada de oração, eu preciso falar sobre algo que tem marcado profundamente a vida de muitos: a ansiedade financeira. Aquela angústia que aperta o peito no meio da noite, aquele nó na garganta quando chega a conta e o dinheiro não é suficiente, aquele desespero silencioso que corrói por dentro, mas que ninguém vê por fora. Pai, Tu conheces cada pessoa que está vivendo isso agora. Tu conheces o gerente de banco que está preocupado com as metas. Tu conheces a mãe, só que não sabe como vai pagar o aluguel. Tu conheces o empresário que vê o negócio definhando. Tu conheces o jovem que sonha em estudar, mas não tem recursos. Tu conheces o idoso que não tem aposentadoria digna. Senhor, para cada um deles, para cada pessoa que luta com ansiedade financeira, eu oro agora. Eu declaro que a ansiedade está sendo substituída pela paz que excede todo entendimento. Eu declaro que o medo está sendo expulso pelo amor perfeito de Deus. Eu declaro que a preocupação está dando lugar à confiança, porque Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, que esta paz guarde nossos corações hoje. E enquanto falo sobre ansiedade, Pai, eu preciso abordar também a comparação, porque uma das maiores armadilhas financeiras da nossa geração é a comparação constante. Comparamos nossas finanças com as dos outros através das redes sociais, vemos as viagens, os carros, as casas, as roupas e sentimos que estamos ficando para trás. Mas, Senhor, Tu me ensinas que cada um tem seu tempo, sua jornada, sua história. O que Deus está fazendo na vida do outro não define o que Deus vai fazer na minha vida. A bênção do outro não diminui a minha. A prosperidade dele não significa escassez para mim, porque o Teu reino não opera na lógica da escassez, mas na lógica da abundância. Não há limite para as Tuas bênçãos. Tu podes abençoar a todos simultaneamente. Então, Senhor, liberta-me da prisão da comparação. Ensina-me a alegrar-me com a prosperidade do outro, enquanto confio que a minha também está chegando. Ensina-me a celebrar as conquistas alheias sem me sentir diminuído. Ensina-me a correr a minha própria corrida, no meu próprio ritmo, confiando que vou chegar onde Tu planejaste que eu chegasse. Pai, eu quero falar agora sobre algo que muitos consideram tabu nas igrejas: dinheiro e fé. Há quem diga que falar sobre dinheiro na igreja é materialismo. Há quem pregue que a pobreza é virtude e a prosperidade é pecado. Mas eu sei, Senhor, que isso não é bíblico. Tu não tens prazer na miséria dos Teus filhos. Tu não criaste o mundo em abundância para que vivêssemos em escassez. O problema nunca foi o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. O problema nunca foi a prosperidade, mas a avareza. Tu queres que Teus filhos prosperem, não para que vivam no egoísmo, mas para que sejam instrumentos de bênção. Tu queres que tenhamos recursos, não para acumular, mas para circular. Tu queres que sejamos prósperos, não para nos afastarmos de Ti, mas para termos mais capacidade de avançar o Teu reino. Então, Senhor, eu rejeito todo ensino distorcido sobre dinheiro e fé. Eu rejeito a falsa humildade que glorifica a pobreza. Eu rejeito a teologia da miséria que diz que sofrer financeiramente me aproxima de Deus.
Ao mesmo tempo, eu rejeito a teologia da ganância que transforma Deus em um garçom celestial que existe para atender minhas vontades materiais. Eu busco o equilíbrio, Senhor, o equilíbrio de prosperar com propósito, de ter recursos com responsabilidade, de buscar abundância com generosidade. E aqui, Pai, eu preciso falar sobre o trabalho, porque a prosperidade não vem apenas pela oração, mas pela combinação de oração e ação. Gênesis 3:19 estabelece que com o suor do nosso rosto comeremos o pão. O trabalho faz parte do plano de Deus para a nossa provisão. Então, Senhor, abençoa o meu trabalho. Dá-me disposição para trabalhar com excelência, mesmo quando não me sinto reconhecido. Dá-me criatividade para realizar minhas tarefas de forma inovadora. Dá-me produtividade para fazer mais em menos tempo. Dá-me favor com superiores e colegas. E se eu estou desempregado, Senhor, abre portas de trabalho. Mostra-me oportunidades. Capacita-me para as vagas que surgirem. Dá-me sabedoria nas entrevistas. Conecta-me com as pessoas certas. E enquanto a porta de trabalho formal não se abre, mostra-me formas criativas de gerar renda, seja através de trabalhos temporários, seja através de pequenos negócios, seja através de habilidades que eu já tenho, mas não estava valorizando. Senhor, não permita que eu fique parado, esperando a bênção cair do céu, enquanto não faço a minha parte aqui na terra. Pai, eu quero orar também sobre os ciclos, porque eu percebo que há ciclos na vida financeira. Há tempos de plantar e tempos de colher. Há tempos de semear e tempos de multiplicar. Há tempos de investir e tempos de retornar. E talvez agora eu esteja em um tempo de semeadura, onde eu coloco muito, mas ainda não vejo o retorno. Mas eu sei, Senhor, que a colheita vem. Gálatas 6:9 promete: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Então, Pai, dá-me paciência para esperar o tempo da colheita. Dá-me persistência para continuar semeando mesmo quando a terra parece infértil. Dá-me fé para crer que cada semente plantada com lágrimas será colhida com alegria. E enquanto eu espero, Senhor, ensina-me as lições deste tempo, porque eu sei que há propósito nos tempos de escassez, há formação de caráter, há desenvolvimento de dependência de Ti, há aprendizado de prioridades. Então, Pai, que eu não desperdice este tempo desejando estar em outro momento, que eu aproveite este tempo presente para aprender tudo o que Tu queres me ensinar, sabendo que o que eu aprendo hoje vai me preparar para administrar a abundância de amanhã. Senhor, eu preciso falar sobre algo que tem destruído muitas famílias: a desonestidade financeira, o jeitinho brasileiro de levar vantagem, a sonegação de impostos, o calote em dívidas, a mentira em currículos, a fraude em negócios. Pai, eu renuncio a toda forma de desonestidade, por mais que ela pareça vantajosa no momento. Eu escolho a integridade, mesmo quando ela custa caro. Eu escolho a verdade, mesmo quando a mentira parece mais conveniente. Eu escolho honrar os compromissos, mesmo quando ninguém está vigiando, porque Provérbios 11:1 diz: "Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer." Senhor, que a minha prosperidade seja construída sobre alicerces de integridade, que eu nunca precise olhar para trás e me envergonhar de como conquistei o que tenho, que eu possa dormir em paz, sabendo que não devo nada a ninguém, que não enganei ninguém, que não me aproveitei de ninguém, porque a riqueza adquirida com desonestidade não prospera, mas a conquistada com integridade se estabelece e se multiplica para as gerações futuras. E agora, Pai, eu quero orar especificamente pelos empreendedores, por aqueles que têm um negócio próprio e estão lutando para mantê-lo de pé, por aqueles que sonham em empreender, mas têm medo de dar o primeiro passo. Senhor, Tu és o Deus da criatividade, o Deus das ideias inovadoras, o Deus que pode fazer prosperar qualquer negócio.
Então, eu oro. Derrama sabedoria empresarial sobre os empreendedores. Mostra-lhes como se posicionar no mercado, como atrair clientes, como precificar produtos, como administrar o fluxo de caixa, como lidar com funcionários, como inovar constantemente. Protege seus negócios de toda crise econômica. Multiplica seus clientes. Abre portas de parcerias estratégicas. Dá-lhes resiliência para superar as dificuldades iniciais. E para aqueles que ainda não começaram, mas têm o sonho, Senhor, dá-lhes coragem para dar o primeiro passo. Mostra-lhes que começar pequeno não é problema, que todo grande negócio começou com uma pequena ideia, que o importante é começar. Provê o capital inicial necessário, seja através de economias, seja através de investidores, seja através de linhas de crédito favoráveis. E acima de tudo, Senhor, que esses empreendedores nunca se esqueçam de que Tu és o sócio principal do negócio, que tudo pertence a Ti, que eles são apenas administradores do que Tu confiaste a eles. Pai, eu quero orar agora sobre algo muito real, a herança financeira que deixamos. Provérbios 13:22 diz: o homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Senhor, eu não quero apenas resolver os meus problemas financeiros imediatos. Eu quero construir algo que permaneça, algo que beneficie as próximas gerações. Eu quero quebrar ciclos de pobreza que têm perseguido minha família por gerações. Eu quero ser o ponto de virada na história financeira da minha linhagem. Então, Pai, dá-me visão de longo prazo. Ensina-me a fazer escolhas hoje que vão impactar positivamente as próximas gerações. Ensina-me a investir em educação para meus filhos, em imóveis que vão se valorizar, em negócios que vão crescer, em ativos que vão se multiplicar. Mas mais do que bens materiais, Senhor, que eu deixe uma herança de caráter, de fé, de sabedoria financeira, de generosidade. Que meus filhos aprendam comigo não apenas a ganhar dinheiro, mas a administrá-lo com sabedoria. Que eles vejam em mim um modelo de prosperidade equilibrada, de abundância com propósito, de riqueza com responsabilidade. Senhor, eu preciso falar sobre algo que tem aprisionado muitos, o espírito de pobreza. Não estou falando de falta de dinheiro, mas de uma mentalidade, de uma forma de pensar que mantém a pessoa em escassez, mesmo quando há oportunidade de prosperar. É aquele pensamento que diz: isso não é para mim, eu não mereço, pessoas como eu não chegam lá. É melhor não tentar para não me decepcionar. Pai, eu renuncio ao espírito de pobreza. Eu quebro toda a maldição de escassez sobre minha vida. Eu declaro que o espírito de pobreza não tem mais autoridade sobre mim, sobre minha família, sobre minhas finanças. No lugar dele, Senhor, derrama o espírito de prosperidade, o espírito de abundância, o espírito de fé ousada. Renova a minha mente para que eu possa pensar grande, sonhar grande, crer grande. Porque Tu és um Deus grande e Tu não pensas pequeno em relação aos Teus filhos. Se eu limito as minhas expectativas, eu limito o que Tu podes fazer na minha vida. Então, Senhor, expande a minha capacidade de receber, alarga as minhas tendas, prepara-me para a abundância que está chegando. E aqui, Pai, eu quero falar sobre algo essencial: contentamento versus conformismo. Paulo disse em 1 Timóteo 6,6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Senhor, ensina-me a ter contentamento com o que tenho hoje, sem me conformar com uma situação que pode e deve melhorar. Contentamento não significa aceitar a escassez com resignação. Contentamento significa ter paz no processo, ter gratidão pelo presente enquanto trabalho por um futuro melhor. Significa não viver ansioso, não viver amargurado, não viver reclamando, mas também não significa cruzar os braços e aceitar passivamente uma situação ruim. Senhor, que eu tenha a sábia